Olá pessoal, hoje vamos falar sobre saúde. Saúde é tudo aquilo que envolve o bem-estar do ser humano, físico, mental e até espiritual. É o que lhe permite realizar todas as suas atividades de vida cotidiana, fazer o seu trabalho, enfim, estar bem consigo mesmo e com os demais. Lembrando que a saúde é diferente da doença. Saúde tem a ver com bem-estar e a doença tem a ver com tratamento, remédio e uma série de coisas. Vamos falar de saúde em dois filmes, começando por A Família Savage de 2007. Nesse filme, o Lenny, que é o Felipe Bosco, ele é um pai de dois filhos que acaba ficando doente, acaba ficando com demência, e aí os filhos que eram criados separados, o John, interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, e a Wendy, interpretada pela Laura Linney, eles são obrigados a retomar o contato um com o outro e também os dois com o pai. Ora, nós vamos falar de saúde, mas tendo como vetor a doença. Nesse caso, a doença do pai vai reunificar os três, mas principalmente os dois irmãos. Ora, ter um doente em casa é sempre bastante complicado. Por quê? Porque isso exige muita atenção, muita dedicação, e dependendo do que for, essa situação pode inclusive deixar as outras pessoas também doentes ou perturbadas ou alguma coisa do tipo. No caso desse filme, ele quer mostrar como que a família se reuniu em torno disso, né? Então, a demência do pai exigiu, no caso, uma revisão dos dois filhos, do filho e da filha, porque eles tiveram que repensar as suas vidas. Eles moravam longe, ele era um escritor, um professor universitário, ela também é uma escritora, porém, morando longe, cada um teve que se readaptar a essa nova situação. Então vejam, não há como se preparar para isso. Você precisa se adaptar. É uma situação que, digamos, reverte ou revolve o seu mundo, e aí você tem que reprogramar, repensar, refazer as coisas. E a saúde tem muito disso. É preciso a gente planejar a nossa vida, organizar a nossa vida de certa forma para evitar que ela se instale ou uma situação não saudável se instaure. Nessa situação toda, tanto o John quanto a Wendy acabam descobrindo coisas sobre eles que eles próprios ignoravam. Um sobre o outro e um do outro, né? De si mesmo e do outro. Eles acabam nessa convivência tendo que, digamos, mergulhar na relação deles, e eles acabam se descobrindo mais do que como irmãos, como amigo pela primeira vez na vida. Dessa forma, eles resgatam uma parte da humanidade deles que, por alguma razão, havia se perdido. A razão era porque o pai era uma pessoa muito autoritária, muito difícil, então eles acabaram indo viver longe do pai. Então, o que é de legal nesse filme é que o problema do pai, a doença do pai, acabou apontando a solução para os próprios problemas deles. Então, nesse caso específico, a doença é algo que veio para o bem, né? É como se diz o ditado popular, há males que vêm para bem. Esse é o típico caso. O outro filme, Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, de 2015, é um título bem específico, né? Um título até divertido, mas como assim, né? Dois amigos, o Greg, interpretado pelo Thomas Mann, e o Earl, interpretado pelo R.J. Cyler, eles são grandes amigos que acabam conhecendo uma garota chamada Rachel, interpretada pela Olivia Cooke, só que essa garota ela tem um diagnóstico de câncer. E o câncer dela não dá a ela muitos dias de vida, não dá muito tempo de vida. Então é uma situação drástica, né? Adolescentes de 15, 16 anos tendo que passar por essa situação. Só que o legal dessa história é que a Olivia, ela não permite que os dois fiquem se lamentando ou tratando ela como se ela fosse diferente. Ela diz exatamente para eles, eu estou nos meus últimos dias, então que eles sejam os melhores. Ela determina isso para si e transmite isso para eles. E eles acabam de alguma forma entendendo e tentando promover isso para ela.
Todo mundo que já teve alguém, já conheceu alguém que passou por uma doença assim, sabe o quanto é pesado, né, a situação, mas que não adianta lamentar, não adianta chorar. É preciso entender que a humanidade da pessoa não se perde por conta de um diagnóstico. Ela continua sendo um ser humano que quer se divertir, que quer rir com piadas, enfim, tudo que ela gostava de fazer, ela vai continuar gostando. Só que agora tem uma situação latente, mas que não deve neutralizar a vida dela. Ou seja, dito de outra forma, é preciso continuar fazendo as coisas com naturalidade, mas tendo em vista que a vida, as coisas pequenas e boas da vida são muito mais especiais do que a gente estava acostumado a enxergar. Então, fazer as coisas com naturalidade. No caso da Rachel, ela só queria ter em mente uma coisa: saber que ela podia contar com eles para qualquer coisa, se necessário. Fora isso, o resto tudo continuaria normal. Parece simples, mas não é. Uma ótima filosofia que esse filme traz. Porque é como se ela estivesse dizendo: o que é bom deve permanecer. Vamos afastar as coisas ruins, vamos focar no que é bom e mantê-las funcionando. Então, de certa forma, nós temos que aprender, e esse filme tenta nos ensinar isso, aprender a envelhecer, aprender a adoecer e aprender a morrer com dignidade. E o que seria isso? Fazer essas coisas ou enfrentar esses processos com naturalidade, viver a nossa vida da melhor forma possível e aquilo que não depende de nós, deixar isso acontecer naturalmente. Então é isso aí, 2 filmes falando sobre saúde, um mais da saúde mental, uma família que se envolve, e o outro, o câncer, uma doença, uma moléstia mais física, direta, agregando também 3 pessoas, 2 meninos e uma menina em torno disso, e todo mundo sabendo encontrar o equilíbrio, sabendo encontrar a forma de reagir a tudo isso e sair disso ainda melhor. Valeu, pessoal, até a próxima!